Tem filme de espionagem em que a pergunta principal é simples: quem é o traidor? Em Ana, o perigo tem nome, a pergunta mais interessante é outra. Quem afinal acredita que está no controle? A KGB acha que controla Ana. A CIA acha que descobriu como usar Ana. Os homens que cruzam o caminho dela enxergam uma mulher bonita, silenciosa e aparentemente vulnerável. O mundo da moda acredita que encontrou um rosto novo. Até quem assiste pensa que entendeu a situação. Aí o filme volta alguns meses, mostra a mesma cena por outro ângulo e revela que quase todo mundo estava trabalhando com metade das informações. Essa é a brincadeira central do longa. Ana não é apenas uma assassina escondida atrás de uma carreira de modelo. Ela é uma pessoa cercada por sistemas que transformam seres humanos em ferramentas. Primeiro, existe um namorado violento que controla sua casa, seu dinheiro e sua rotina. Depois aparece a inteligência soviética prometendo uma saída, mas cobrando obediência absoluta. Mais tarde surge a inteligência americana oferecendo liberdade, desde que ela aceite outra coleira. Cada porta parece levar para fora de uma prisão, só que termina em um corredor diferente do mesmo prédio. E o mais curioso é que o filme não tenta esconder sua natureza. Isso aqui é ação estilizada, espionagem cheia de reviravoltas, gente elegante entrando em hotéis luxuosos e agentes falando em salas escuras como se cada frase pudesse provocar uma guerra internacional. Luc Besson conhece esse território. Ele gosta de personagens femininas que parecem frágeis aos olhos dos outros, mas carregam uma força capaz de reorganizar toda a cena. Em Ana, essa fórmula aparece sem vergonha, com saltos temporais, traições em sequência e uma protagonista que precisa atuar o tempo inteiro, mesmo quando não está diante de uma câmera fotográfica. A cena do restaurante resume bem essa proposta. Ana entra para cumprir uma missão que, em teoria, deveria ser rápida. Só que nada acontece como planejado. Armas falham, homens aparecem de todos os lados, móveis viram obstáculos e qualquer objeto ao alcance pode servir como instrumento de defesa. A luta é longa, exagerada e deliberadamente física. Não existe a elegância limpa de uma agente que resolve tudo com dois movimentos. Ela apanha, perde o ritmo, improvisa, cai, levanta e continua. É uma apresentação de força, mas também de resistência. O ponto não é dizer que Ana nunca sente o impacto. O ponto é mostrar que ela suporta o impacto por tempo suficiente para sair andando. Só que seria fácil demais reduzir o filme a essa sequência. O que prende a atenção de verdade é a maneira como o roteiro usa informação como arma. Uma conversa aparentemente romântica pode ser uma negociação. Um encontro casual pode ter sido preparado por meses. Um gesto de carinho pode servir como teste. Uma derrota pode fazer parte de um plano maior. Quando o longa retorna a uma situação já conhecida, ele não muda apenas o que sabemos sobre a cena. Ele muda quem parecia poderoso dentro dela. Essa estrutura pode cansar algumas pessoas, e com razão. O filme gosta tanto de voltar no tempo que em certos momentos parece ter medo de seguir em linha reta. Mas existe uma lógica por trás disso. Ana vive dividida em versões. Há a jovem desesperada em Moscou, a recruta que aprende a matar, a modelo que desfila em Paris, a amante que tenta construir algum afeto, a agente obediente diante de Olga, a fonte pressionada pela CIA e a estrategista que esconde seu plano de todos. Contar essa vida de maneira totalmente linear talvez deixasse tudo previsível. Ao quebrar a cronologia, o filme imita a própria personagem. Oferece uma aparência, espera que a gente aceite e só depois mostra o mecanismo escondido. Também existe um prazer bem direto em assistir ao elenco jogando esse jogo. Helen Mirren transforma Olga numa mistura de chefe impaciente, professora cruel e sobrevivente pragmática. Luke Evans dá a Alex um charme que nunca elimina completamente a suspeita. Cillian Murphy interpreta Lenny como alguém que fala baixo porque não precisa aumentar a voz para ameaçar. No centro de tudo está Sasha Luz, usando uma presença naturalmente ligada ao universo da moda para tornar plausível a vida dupla da protagonista. O filme depende muito da capacidade dela de passar de uma expressão quase vazia para uma explosão de violência ou medo sem parecer que entrou outra personagem em cena. Agora vale ajustar a expectativa. Ana não reinventa o cinema de espionagem. Quem conhece Nikita, também de Luc Besson, percebe imediatamente vários ecos. Quem já viu histórias sobre agentes duplos reconhece movimentos familiares. O longa não quer desmontar o gênero nem apresentar uma visão realista do funcionamento da KGB e da CIA. Ele quer montar um mecanismo de entretenimento cheio de peças brilhantes,
e fazer esse mecanismo girar rápido bastante para a gente ignorar algumas engrenagens barulhentas. E algumas fazem barulho mesmo. Há exageros, coincidências convenientes, decisões que funcionam porque o roteiro precisa avançar e detalhes de época que podem tirar o espectador da história. Ainda assim, quando o filme acerta, ele acerta numa combinação muito específica: glamour, brutalidade e desconfiança. A mesma mulher que posa sob luzes cuidadosamente montadas pode atravessar uma cozinha transformando pratos, garfos e panelas em extensão do próprio corpo. A mesma personagem que parece estar sendo levada de um lado para outro pode estar medindo as saídas, guardando nomes e preparando a única oportunidade que realmente importa. Porque, no fundo, Ana, O Perigo Tem Nome não é uma história sobre servir à União Soviética ou aos Estados Unidos. É a história de alguém tentando conquistar o direito de não pertencer a ninguém. E quanto mais o filme revela seus truques, mais fica claro que a liberdade desejada por Ana não será entregue por um superior generoso. Ela terá que ser fabricada com mentiras, risco, paciência e uma frieza que nasceu muito antes do treinamento oficial. Para entender por que Ana, O Perigo Tem Nome funciona do jeito que funciona, vale olhar primeiro para a pessoa que comandou o projeto. Luc Besson escreveu e dirigiu o filme. E isso já explica muita coisa. Ele sempre teve interesse por personagens que vivem à margem, ambientes criminosos e protagonistas femininas capazes de misturar vulnerabilidade com violência. Foi assim em Nikita. Passou por O Profissional e apareceu de outro jeito em Lucy. Ana parece juntar várias dessas obsessões num único pacote. Existe a jovem resgatada de uma vida destruída. Existe o treinamento que transforma essa mulher numa arma. Existe o mentor que promete proteção, mas também cobra obediência. E existe, claro, uma personagem feminina que passa boa parte da história sendo subestimada por homens que acreditam ter entendido tudo. O filme foi lançado em 2019, mas sua história se passa principalmente no fim dos anos 1980 e no início dos anos 1990, quando a União Soviética caminhava para o colapso. Esse contexto não é usado de maneira profundamente histórica. O longa não está interessado em explicar política internacional, economia soviética ou os detalhes reais da Guerra Fria. A época funciona mais como terreno para o jogo de espionagem. KGB de um lado, CIA do outro, informações circulando, agentes duplos, operações secretas, pessoas desaparecendo sem que o mundo saiba exatamente o motivo. É quase um tabuleiro, e Ana entra nesse tabuleiro como uma peça que, aos poucos, percebe que talvez consiga aprender as regras melhor do que os próprios jogadores. Sasha Lucy interpreta a protagonista. Antes do filme, ela era conhecida principalmente pelo trabalho como modelo, o que ajuda bastante na construção da personagem. Quando Ana entra no universo da moda, existe uma naturalidade na maneira como ela ocupa os espaços, caminha diante das câmeras e muda de expressão quando as lentes apontam em sua direção. Não parece alguém fingindo conhecer aquele ambiente. Ao mesmo tempo, o desafio da atuação era muito maior do que simplesmente convencer como modelo. Ana precisa parecer quebrada, perigosa, apaixonada, indiferente, apavorada e absolutamente calculista em momentos diferentes. Às vezes, essas mudanças acontecem dentro da mesma sequência. O roteiro exige que o público nunca tenha certeza de qual versão dela é verdadeira. Talvez todas sejam, talvez nenhuma seja. Ao lado de Sasha Luz, o elenco reúne nomes que dão bastante peso às relações da protagonista. Luke Evans interpreta Alex Chenkov, o agente da KGB responsável por recrutar Ana. Ele aparece oferecendo uma saída quando ela está no fundo do poço. Só que a proposta já vem acompanhada de uma condição brutal. Ela poderá trabalhar para o governo durante alguns anos e, depois disso, supostamente receberá sua liberdade. É o tipo de promessa que parece maravilhosa quando a alternativa é continuar vivendo com violência, drogas e desespero. Alex sabe disso. Ele não precisa convencer Ana de que a KGB é boa. Basta mostrar que sua vida atual é pior. A relação entre os dois logo ultrapassa o campo profissional. Surge atração, intimidade e uma espécie de conexão emocional. Mas confiança é outra história. Alex pode demonstrar carinho. Pode proteger Ana em determinados momentos. Pode até acreditar que está fazendo o melhor possível por ela. Ainda assim, ele representa a organização que mantém aquela mulher presa. E isso contamina tudo. Do outro lado está Lenny Miller, agente da CIA interpretado por Cillian Murphy. Lenny entra na trama como alguém treinado para perceber rachaduras. Quando descobre a identidade de Ana, ele entende que ela pode ser útil.
A abordagem americana parece diferente da soviética. Em vez de ordens secas e ameaças diretas, existe uma negociação mais cuidadosa. Lenny conversa, oferece alternativas e tenta criar a impressão de parceria. Só que a essência continua igual. Ele também quer usar Anna. A grande diferença é que Anna já não é mais a jovem desesperada do início. Quando a Cia aparece, ela conhece o funcionamento desse mundo. Sabe que ninguém entrega liberdade por bondade. Sabe que toda promessa tem condições escondidas. E, acima de todos dentro da KGB, está Olga. Helen Mirren transforma a personagem numa das figuras mais marcantes do filme. Olga não precisa participar das sequências de ação para parecer perigosa. Ela domina as pessoas observando, perguntando e esperando que elas cometam um erro. Seu visual rígido, os óculos e a postura quase burocrática criam um contraste interessante. À primeira vista, ela poderia ser confundida com uma funcionária cansada de escritório. Aí começa a falar. Em poucos minutos fica claro que Olga sobreviveu naquele ambiente porque enxerga mais do que demonstra. Ela entende mentira, medo, ambição e fraqueza. Quando Anna tenta esconder alguma coisa, o perigo não vem apenas de câmeras ou agentes armados. Vem da possibilidade de Olga perceber uma mudança no tom de voz. Isso torna a relação entre as duas especialmente interessante. Olga é chefe, avaliadora e ameaça constante, mas também é uma mulher que conhece por dentro o mesmo sistema que aprisiona Anna. Ela sabe que a organização fala sobre honra, dever e serviço ao Estado, embora trate seus agentes como recursos substituíveis. Esse conhecimento cria entre as duas uma conexão que o filme demora a revelar por completo. Fora do universo da espionagem, Anna constrói sua identidade pública trabalhando como modelo em Paris. O responsável por descobrir essa nova figura é John, interpretado por Luke Evans. Não, calma. Aqui entra um detalhe importante. Quem recruta Anna para a agência de modelos é um olheiro francês chamado Dorothée, interpretado por Anna Mouglalis. Essa oportunidade também faz parte de uma operação. A carreira de modelo não é simplesmente um sonho realizado. Ela funciona como cobertura perfeita. Anna viaja, frequenta ambientes exclusivos, encontra pessoas influentes e entra em lugares nos quais uma agente tradicional chamaria atenção. Ninguém suspeita da jovem elegante que chegou para uma sessão fotográfica. Essa mistura entre moda e espionagem cria a identidade visual do filme. De um lado, passarelas, roupas sofisticadas, apartamentos parisienses e festas. Do outro, armas escondidas, arquivos secretos e missões que terminam com corpos no chão. Anna vive entre esses dois mundos como se trocasse de roupa. E existe ainda Maud, interpretada por Lera Bova. Ela é colega de apartamento, parceira romântica e uma das poucas pessoas que conhecem um lado mais íntimo da protagonista. A relação das duas oferece a Anna algo que os agentes não podem oferecer: a possibilidade de uma vida comum. Não significa que o romance seja perfeito ou completamente livre de segredos. Anna continua escondendo grande parte de quem é. Mesmo assim, quando está com Maud, ela consegue imaginar uma rotina que não envolva ordens, assassinatos ou códigos secretos. Essa possibilidade é fundamental. Sem ela, a busca de Anna por liberdade seria uma ideia abstrata. Maud dá forma a essa liberdade. Representa manhãs comuns, viagens sem missão, conversas sem microfones escondidos e afeto sem negociação política. O gênero do filme mistura ação, suspense e espionagem, com uma camada de drama pessoal sustentando as reviravoltas. Por fora, é uma história cheia de agentes, assassinatos e operações internacionais. Por dentro, é o relato de uma mulher que passa de uma relação abusiva para instituições abusivas cada vez mais sofisticadas. O primeiro homem controla Anna usando força física e dependência emocional. A KGB usa patriotismo, medo e vigilância. A CIA usa acordos e promessas. As ferramentas mudam, a intenção permanece parecida. É justamente aí que o filme encontra sua melhor ideia. Anna não quer escolher o melhor dono. Ela quer deixar de ser propriedade. A história de Anna começa num lugar muito distante das passarelas de Paris. Estamos em Moscou, em meados dos anos 1980, e a vida dela parece ter parado antes mesmo de realmente começar. Anna mora num apartamento pequeno e caótico com Peteia, um homem agressivo, envolvido com drogas e pequenos crimes. Ela não tem dinheiro, estabilidade ou qualquer controle real sobre o próprio futuro. Peteia decide quem entra na casa, como o dinheiro é usado e até quando Anna pode sonhar com alguma coisa diferente. O relacionamento não funciona como parceria. É uma prisão doméstica construída com medo, dependência e violência. E ela sabe disso.
Ana não olha para aquela vida acreditando que tudo vai melhorar por conta própria. Já existe nela um desejo enorme de fuga. O problema é que querer sair e conseguir sair são coisas completamente diferentes. Sem apoio, recursos ou um lugar seguro para onde ir, qualquer tentativa pode terminar ainda pior. É justamente nesse momento de fragilidade que Alex aparece. Só que ele não chega como um salvador tradicional. Alex é um agente da KGB que investigou o passado de Ana e percebeu nela algo que os outros não enxergavam. Por trás da jovem abatida existe inteligência, capacidade de adaptação e uma resistência construída durante anos de sofrimento. Ela também tem conhecimentos que não combinam com a imagem de alguém completamente perdida. Ana estudou, tentou construir um caminho e chegou a demonstrar interesse por uma carreira militar. A vida desmoronou depois. Alex entende que esse fracasso pode ser usado como porta de entrada. A proposta dele parece simples. Ana abandona aquela existência, recebe treinamento e passa a trabalhar para a inteligência soviética. Depois de 5 anos de serviço, conquistaria a liberdade. Para alguém vivendo sob o domínio de PT, 5 anos podem parecer um preço razoável. 5 anos por uma nova identidade. 5 anos em troca de segurança. 5 anos para deixar de ser a mulher que apanha num apartamento enquanto pessoas estranhas circulam pela sala. Mas existe um detalhe importante. A KGB não está oferecendo liberdade porque se importa com Ana. A organização está comprando uma agente. Alex encontra uma pessoa vulnerável, apresenta uma saída e transforma a gratidão esperada em compromisso. É uma forma de recrutamento muito eficiente porque parece uma escolha, embora todas as alternativas tenham sido destruídas antes da proposta chegar. Ana aceita. A mudança acontece rápido e de maneira brutal. A antiga vida é eliminada. Petia deixa de representar uma ameaça e ela passa a existir sob as regras da inteligência soviética. Só que a promessa de 5 anos começa a perder força quase imediatamente. Quando Ana conhece Vassiliev, um dos homens mais poderosos da organização, percebe que os termos apresentados por Alex não têm tanto valor quanto imaginava. Para Vassiliev, ninguém simplesmente abandona a KGB depois de cumprir um contrato. Uma agente conhece rostos, métodos, operações e segredos demais. A única aposentadoria realmente segura seria a morte. Nesse instante, Ana entende que apenas trocou de prisão. A diferença é que a nova tem corredores maiores, funcionários bem vestidos e uma bandeira nacional pendurada na parede. O treinamento fica sob a responsabilidade de Olga. E Olga não se impressiona com a aparência de Ana, sua história triste ou o fato de Alex acreditar no potencial dela. Para Olga, potencial sem resultado não significa nada. Ela examina a recruta como alguém avaliando uma ferramenta que talvez esteja defeituosa. Faz perguntas, testa reações e procura sinais de fraqueza. Ana precisa aprender tiro, combate, vigilância, idiomas, estratégia e controle emocional. Mais do que isso, precisa adquirir a capacidade de interpretar papéis sem demonstrar esforço. Uma agente não pode apenas mentir. Ela precisa fazer a mentira parecer mais verdadeira do que a realidade. Durante esse processo, o filme mostra que Ana não se transforma numa máquina invencível de uma hora para outra. Há erros, insegurança e momentos em que ela parece completamente despreparada. Olga não alivia nada. Quando Ana falha, recebe críticas diretas. Quando hesita, é pressionada. Quando demonstra emoção, aprende que qualquer sentimento visível pode ser explorado por outra pessoa. Esse treinamento ajuda a explicar a frieza que aparece mais tarde. Ana não deixa de sentir. Ela aprende a impedir que os outros saibam o que está sentindo. O teste mais marcante acontece num restaurante. Ana recebe a missão de entrar no local, eliminar um alvo e sair rapidamente. O plano deveria ser direto. Ela teria poucos minutos para concluir tudo antes que a situação saísse do controle. Só que a arma entregue a ela não funciona como esperado. O alvo está protegido, os homens ao redor reagem e Ana se vê presa num ambiente cheio de inimigos. O que deveria ser uma execução silenciosa vira uma luta desesperada. Ela usa o que encontra: pratos, talheres, móveis e qualquer objeto capaz de abrir uma oportunidade. Não há espaço para movimentos bonitos ou uma estratégia perfeita. Ana precisa improvisar enquanto apanha, perde o fôlego e tenta sobreviver. A sequência revela duas coisas. A primeira é que ela ainda não está pronta. A segunda é que desistir não faz parte de sua natureza. Ana termina a missão, mas leva muito mais tempo do que deveria. Quando retorna, espera algum reconhecimento por ter sobrevivido a uma situação praticamente impossível.
Olga não oferece elogios. O teste não servia apenas para verificar se Ana conseguia matar. Servia para descobrir como reagiria quando o plano falhasse. Esse é o mundo no qual ela está entrando. As informações podem estar erradas. O equipamento pode não funcionar. O apoio pode desaparecer. E no final, a organização ainda julgará apenas o resultado. Depois do treinamento, Ana recebe uma identidade que combina perfeitamente com suas características. Ela será modelo. A carreira permite que viaje sem levantar suspeitas, frequente ambientes internacionais e se aproxime de pessoas importantes. Uma sessão de fotos pode justificar sua presença numa cidade. Um desfile pode colocá-la perto de empresários, diplomatas e criminosos. A beleza que antes fazia homens enxergarem nela apenas fragilidade agora se transforma em cobertura operacional. Em Paris, Ana divide apartamento com outras modelos e começa a trabalhar. Entre fotografias, festas e viagens, cumpre missões para a KGB. Ela pode entrar num hotel como uma mulher elegante e sair minutos depois deixando um alvo morto num quarto. Para quem observa de fora, sua vida parece ter melhorado de maneira extraordinária. Ana escapou de Moscou. Tem roupas caras, uma profissão internacional e acesso a lugares que antes pareciam inalcançáveis. Mas essa liberdade é cenográfica. Cada viagem pode esconder uma ordem. Cada encontro pode fazer parte de uma operação. Olga acompanha seus resultados, Alex mantém a ligação com a organização e Vassiliev continua sendo a autoridade capaz de decidir se Ana vive ou morre. Mesmo assim, ela não abandona a ideia dos 5 anos. Ana conta o tempo. A promessa pode ter sido mentira, mas ainda representa o único horizonte que possui. Se cumprir todas as missões, evitar erros e provar seu valor, talvez encontre uma brecha. Talvez Alexis cumpra a palavra. Talvez Olga reconheça que o acordo deve ser respeitado. Talvez o sistema permita que uma de suas armas escolha parar de funcionar. Só que, à medida que os anos avançam, fica cada vez mais claro que ninguém pretende abrir a porta. E Ana começa a perceber que esperar pela liberdade pode ser apenas outra forma de continuar obedecendo. Ana continua executando missões para a KGB enquanto sustenta sua carreira de modelo em Paris. Por fora, ela parece perfeitamente adaptada à vida nova. Aprende a circular em festas, posar diante das câmeras e conversar com desconhecidos sem revelar qualquer desconforto. Quando recebe um alvo, cumpre a tarefa e retorna à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas o tempo prometido por Alexis está acabando. E a liberdade não chega. Quando Ana cobra o acordo, percebe que a resposta continua sendo adiada. Sempre existe outra missão, uma nova necessidade do Estado ou algum motivo para ela permanecer em serviço. A mensagem é cada vez mais clara. Os 5 anos nunca foram um contrato de verdade. Foram apenas uma história usada para convencê-la a entrar. Alex tenta manter a esperança. Diz que pode encontrar uma solução, que talvez consiga conversar com as pessoas certas e que é preciso ter paciência. Só que Ana já ouviu promessas suficientes. Ela sabe que Alex pode sentir algo genuíno por ela, mas também entende que ele foi o homem que a colocou naquela estrutura. Mesmo quando demonstra carinho, ele continua defendendo um sistema que considera a vida dela propriedade do Estado. Não existe conversa romântica capaz de apagar isso. Então surge Lenny Miller. O agente da CIA já vinha observando os movimentos da KGB e consegue identificar Ana como operadora soviética. Em vez de simplesmente prendê-la ou eliminá-la, ele percebe que tem diante de si uma oportunidade rara. Ana está perto de figuras importantes da inteligência soviética. Conhece procedimentos, missões e agentes. Acima de tudo, está cansada. Lenny usa exatamente essa fraqueza. Ele apresenta uma proposta que soa parecida demais com aquela feita por Alex anos antes. Trabalhe para nós durante um período limitado e depois receba uma vida nova. A CIA promete proteção, dinheiro e liberdade. Ana escuta tudo com atenção, mas agora não é mais uma jovem desesperada tentando escapar de Petia. Ela aprendeu como agentes recrutam pessoas vulneráveis. Conhece o valor de uma promessa feita numa sala fechada e sabe que nenhuma organização aceita perder um recurso útil com facilidade. Ainda assim, recusar significaria morrer. A CIA possui provas contra ela. A KGB provavelmente a executaria caso descobrisse que sua identidade foi comprometida. Ana está presa entre duas forças que podem destruí-la. Por isso, aceita trabalhar como agente dupla. A partir desse momento, cada missão ganha uma segunda camada. Ana continua recebendo ordens de Olga.
mas também precisa entregar informações a Lenny. Espiona alvos para a KGB enquanto fornece dados aos americanos. Volta de operações e passa por interrogatórios nos quais qualquer hesitação pode revelar tudo. Um erro diante de Lenny pode acabar com um acordo. Um erro diante de Olga pode terminar com uma bala. E o perigo maior é que Olga não confia plenamente em ninguém. Ela percebe alterações pequenas. Nota quando uma resposta parece ensaiada demais, quando um relatório não combina com o comportamento da agente ou quando uma missão teve um resultado conveniente. Ana precisa ser convincente não apenas durante as operações, mas em todos os minutos entre elas. Sua vida se transforma numa interpretação contínua. Diante da KGB, ela é a agente leal. Diante da CIA, é a fonte cooperativa. Com Alex, permite que ele acredite numa ligação emocional que talvez ainda exista. Com Lenny, aproxima-se o suficiente para alimentar confiança. Com Maud, tenta proteger uma vida particular construída sobre segredos. O filme faz questão de mostrar que essas relações não são completamente falsas. Ana pode sentir afeto por Alex e, ao mesmo tempo, manipulá-lo. Pode se envolver com Lenny sem esquecer que ele a está usando. Pode amar Maud e ainda assim esconder dela praticamente tudo. Essa mistura torna a personagem mais interessante do que uma simples espiã fria. Ana não perdeu os sentimentos. Ela apenas aprendeu a colocá-los atrás de uma porta quando precisa tomar uma decisão. Com o passar do tempo, a promessa americana começa a parecer tão frágil quanto a soviética. A CIA quer mais informações. Lenny precisa de novos resultados. A suposta saída depende sempre de outra operação. Ana percebe que está repetindo a mesma história com nomes diferentes. Antes, Alex ofereceu 5 anos. Agora, Lenny oferece um prazo menor e um futuro distante, longe daquele mundo. Nos dois casos, a liberdade permanece sempre na próxima curva. É aí que Ana muda sua estratégia. Em vez de esperar que alguém cumpra uma promessa, decide criar uma situação na qual os dois lados sejam obrigados a deixá-la desaparecer. A oportunidade surge quando a CIA exige uma ação enorme: assassinar Vassiliev, chefe da KGB. Para os americanos, eliminar uma figura tão poderosa seria uma vitória estratégica. Para Ana, é também uma maneira de destruir o homem que representa diretamente sua prisão. Vassiliev nunca fingiu se importar com ela. Desde o primeiro encontro, deixou claro que agentes não abandonam o serviço. Pessoas como Ana trabalham até deixarem de ser úteis e, quando sabem demais, tornam-se problemas. Matá-lo não é apenas cumprir uma missão, é enfrentar a pessoa que transformou a sentença de 5 anos numa condenação sem fim. Ana entra na sede da KGB sabendo que qualquer erro será fatal. Ela precisa passar pela segurança, chegar perto de Vassiliev e agir antes que alguém entenda o que está acontecendo. O ambiente que deveria ser um dos lugares mais protegidos de Moscou se transforma no cenário da rebelião dela. Quando finalmente fica diante do chefe, Ana não tenta convencê-lo, não pede liberdade, não recorda o acordo. Ela já sabe que Vassiliev nunca a enxergará como alguém capaz de escolher o próprio destino. Então dispara. A morte dele provoca uma resposta imediata. Ana precisa atravessar o prédio enquanto agentes armados tentam impedi-la. Corredores, escadas e salas viram parte de uma fuga desesperada. Diferentemente da luta no restaurante, agora ela não está tentando provar que merece pertencer à KGB. Está lutando para deixar de pertencer. A CIA ajuda na retirada, mas nem isso resolve completamente o problema. Ana eliminou Vassiliev e entregou aos americanos uma vitória enorme. Mesmo assim, continua sabendo demais. A KGB quer vingança e a CIA ainda pode encontrar motivos para mantê-la sob controle. Fugir fisicamente não basta. Ela precisa morrer aos olhos das duas organizações. Antes disso, Ana organiza um encontro com Alex e Lenny. Não coloca os dois na mesma mesa por confiança. Faz isso porque cada homem representa uma metade de sua prisão. Ela entrega aos americanos informações sobre a KGB e oferece aos soviéticos dados relacionados à CIA. Não está escolhendo um lado, está criando equilíbrio. Caso uma organização tente destruí-la, a outra poderá sofrer também. Ana transforma seu conhecimento numa espécie de seguro. Pela primeira vez, aquilo que a tornava prisioneira, saber demais, torna-se a ferramenta que pode protegê-la. Ela também grava mensagens para Alex e Lenny. Nessas gravações, deixa claro que reconhece o que existiu entre eles, mas não aceita continuar vivendo como parte dos planos de nenhum dos dois. É uma despedida e, ao mesmo tempo, uma declaração de independência. Quando Ana sai do encontro, Olga aparece. O disparo acontece diante das câmeras e das pessoas ao redor. Para a CIA, a KGB eliminou uma traidora.
Para os soviéticos, Olga executou o agente que matou Vassiliev e comprometeu a organização. Ana cai. A morte parece encerrar sua história. Só que, como acontece várias vezes no filme, a primeira versão da cena não é a verdadeira. O tiro fazia parte de um acordo entre Ana e Olga. Olga havia descoberto o jogo duplo, mas também compreendia o que Ana estava tentando fazer. Em vez de entregá-la, ajudou a fabricar a morte que ela precisava. Essa decisão não transforma Olga numa figura bondosa. Ela continua sendo uma mulher moldada por um sistema cruel, capaz de ameaçar, testar e usar pessoas. Mas reconhece em Ana algo que talvez reconheça em si mesma. As duas sobreviveram porque aprenderam a observar melhor do que os homens que se consideravam donos do tabuleiro. Depois da falsa execução, Olga apaga os registros que poderiam manter a perseguição ativa. Oficialmente, Ana está morta. A KGB perdeu sua agente. A CIA perdeu sua fonte. Alex e Lenny perderam a mulher que acreditavam conhecer. Ana, enfim, desaparece. Não recebe uma cerimônia, uma medalha ou autorização formal para começar outra vida. Sua liberdade nasce de uma encenação, de informações roubadas e da colaboração inesperada de uma mulher que sempre pareceu ser sua maior ameaça. O desfecho fecha a ideia central do filme. Enquanto Ana esperou que homens poderosos cumprissem suas promessas, permaneceu presa. Só escapou quando parou de pedir permissão. Ana Poliatova é o tipo de protagonista que muda de forma dependendo de quem está olhando. Para Petya, ela parece uma mulher sem saída. Para Alex, é uma recruta promissora. Olga enxerga uma arma que ainda precisa ser testada. Lenny vê uma fonte capaz de abrir as portas da inteligência soviética. Maldi acredita estar dividindo a vida com uma modelo reservada. O público recebe todas essas versões. Aos poucos, entende que nenhuma delas mostra Ana por inteiro. Sasha Luce interpreta Ana, enquanto Helen Mirren vive Olga. Luke Evans assume o papel de Alex Chenkov. Cillian Murphy interpreta Lenny Miller e Lera Abova aparece como Maldi. O trabalho de Sasha Luce depende muito menos de grandes discursos do que de pequenas mudanças de comportamento. Ana quase nunca pode dizer exatamente o que pensa. Quando conversa com um superior, precisa esconder medo. Durante uma missão, não pode revelar hesitação. Nos momentos íntimos, até o carinho pode acabar sendo confundido com manipulação. Por isso, a atuação funciona bastante no olhar e na postura. Quando Ana ainda vive com Petya, seus movimentos parecem pesados. Ela ocupa pouco espaço, abaixa a voz e observa o ambiente como alguém acostumado a prever a próxima explosão de violência. Depois do treinamento, o corpo muda. Ela entra numa sala calculando distâncias. Repara nas saídas. Mede as pessoas antes de responder. Mesmo parada, transmite a sensação de que está trabalhando. Essa transformação não significa que a fragilidade desapareceu. Ela continua lá, só que enterrada sob várias camadas de controle. E esse detalhe faz diferença. Se Ana fosse apresentada como uma superagente completamente fria, sua busca por liberdade teria menos peso. A personagem precisa mostrar que existe uma pessoa por baixo da assassina, mesmo quando o filme prefere expressar isso rapidamente. Um de seus momentos mais importantes não acontece durante uma luta. Acontece quando percebe que o acordo de 5 anos não será respeitado. Ali não existe surpresa completa. Ana já desconfiava. O que aparece em seu rosto é algo mais doloroso. A confirmação de que ela caiu em outra armadilha. Foi prometida uma saída, recebeu uma sentença. Helen Mirren trabalha numa frequência totalmente diferente. Olga não precisa mudar muito a expressão porque domina qualquer conversa pela inteligência. Ela permanece sentada, olha por cima dos óculos e faz uma pergunta aparentemente simples. Pronto. Todo mundo na sala fica desconfortável. A força da personagem vem dessa calma. Vassiliev demonstra poder por meio da ameaça direta. Olga prefere deixar a pessoa falar até produzir a própria condenação. Ela sabe que quem está mentindo costuma oferecer detalhes demais, então espera. Mirren também coloca um humor seco na personagem. Não é uma comédia escancarada, mas existe algo divertido na impaciência de Olga diante da incompetência. Ela parece ter acordado cansada de todos antes mesmo de entrar no escritório. Só que seria um erro tratar Olga apenas como uma chefe durona. Por trás da rigidez existe uma sobrevivente. Ela entende as regras daquele ambiente e provavelmente chegou à posição que ocupa porque aprendeu a esconder melhor do que qualquer outra pessoa suas intenções. Ana acredita que está enfrentando uma representante perfeita da KGB, mas Olga conhece as falhas da organização. Talvez por isso consiga entender o plano da protagonista.
A relação entre as duas é a mais interessante do filme porque não depende de romance. Olga testa Anna, pressiona, ameaça e a envia para situações quase impossíveis. Ao mesmo tempo, é uma das únicas pessoas que reconhecem sua inteligência por completo. Alex se encanta com Anna. Lenny deseja recrutá-la. Olga avalia. Essa diferença explica por que é justamente ela quem participa da fuga final. A química entre Helen Mirren e Sasha Luz funciona através do desconforto. Anna quase nunca relaxa diante da chefe e Olga nunca entrega claramente o que está pensando. Cada conversa vira uma partida silenciosa. Luke Evans dá a Alex um charme necessário. Sem isso, seria difícil acreditar que Anna desenvolveria algum sentimento por ele. Alex aparece no pior momento da vida dela oferecendo uma oportunidade concreta. Fala com segurança, demonstra interesse e parece enxergar valor onde Petya só via algo para controlar. Mas a gentileza de Alex tem limite. Ele oferece a mão enquanto trabalha para a instituição que colocará a corrente seguinte. Essa contradição define o personagem. Alex não parece pensar em si mesmo como vilão. Na cabeça dele, recrutou Anna porque ela possuía capacidade para sobreviver e crescer. Talvez realmente acredite que salvou sua vida. Só que salvar alguém não dá direito de propriedade. A relação dos dois mistura gratidão, atração, ressentimento e dependência. Anna pode gostar de Alex, mas jamais consegue esquecer que ele conhece sua identidade, suas missões e os mecanismos capazes de eliminá-la. Quando ele promete encontrar uma solução, existe sinceridade. Também existe covardia. Alex quer ajudar sem desafiar completamente o sistema que lhe dá poder. Lenny Miller surge como uma alternativa mais leve na superfície. Cillian Murphy interpreta o agente da CIA com uma tranquilidade que esconde ameaça. Ele conversa com Anna de maneira quase casual, como se estivesse propondo uma parceria profissional comum. Nada naquela situação é comum. Lenny sabe que ela está encurralada. A diferença é que prefere deixar Anna chegar sozinha à conclusão de que precisa cooperar. A estratégia americana parece mais elegante, mas continua sendo coerção. Murphy evita transformar Lenny num sedutor óbvio. O personagem observa, calcula e mantém certa distância emocional, até o envolvimento entre os dois começar a embaralhar as funções. A química com Anna é mais fria do que a relação dela com Alex. Isso combina com o momento da protagonista. Quando conheceu Alex, ela ainda queria acreditar numa saída oferecida por outra pessoa. Quando encontra Lenny, já sabe que qualquer promessa pode conter uma armadilha. Maud representa justamente o que esses agentes não conseguem oferecer. Com ela, Anna encontra afeto fora do universo da espionagem. A relação não nasce de uma ordem, de uma negociação ou de um recrutamento. Existe desejo, convivência e uma rotina quase normal. Quase. Anna ainda mente constantemente. Maud conhece a modelo, a companheira de apartamento e a mulher que desaparece por causa de trabalhos misteriosos. Não conhece a assassina. Isso cria uma tristeza silenciosa na relação. Anna deseja aquela vida, mas não consegue vivê-la por inteiro. Mesmo o espaço que deveria funcionar como refúgio está contaminado pelo segredo. Maud não recebe o mesmo desenvolvimento dos agentes, porém cumpre uma função emocional importante. Mostra o que Anna pode perder. Sem ela, liberdade significaria apenas fugir da KGB. Com Maud, liberdade passa a significar a possibilidade de construir vínculos que não dependam de ordens ou utilidade estratégica. Vassiliev ocupa o extremo oposto. Ele não tenta parecer gentil, romântico ou compreensivo. É o sistema falando com voz humana. Quando informa que ninguém abandona a organização, elimina qualquer ilusão de escolha. Para ele, Anna é valiosa enquanto obedece e perigosa quando deseja decidir. Por isso, o confronto entre os dois não poderia terminar numa negociação. Vassiliev representa uma porta que nunca será aberta. Anna precisa destruí-la. No fim das contas, quase todos os personagens tentam definir quem ela é. Modelo agente, amante, tramontana, fonte, arma. A verdadeira evolução da protagonista acontece quando ela para de disputar qual dessas identidades é mais autêntica e decide que nenhuma organização terá a palavra final. Ela usa cada papel que lhe deram. Depois, desaparece entre eles. Luc Besson não dirige Anna. O perigo tem nome como se estivesse tentando construir um retrato realista do mundo da espionagem. O interesse dele está em outra coisa. Ele quer movimento, contraste e personagens que pareçam maiores do que o ambiente ao redor. Quer colocar elegância e violência na mesma cena,
fazer uma passarela funcionar como cobertura para um assassinato e transformar uma simples conversa dentro de um escritório numa disputa silenciosa pelo controle. Isso aparece desde os primeiros minutos. A câmera observa Ana como os outros personagens a observam, primeiro pela aparência, depois pelo comportamento e finalmente pelo perigo escondido. Besson sabe que o público já conhece histórias de agentes secretos, então não perde muito tempo explicando regras básicas. Ele apresenta uma imagem e deixa que a gente tire uma conclusão. Depois volta no tempo e mostra que a conclusão estava incompleta. Essa escolha narrativa é o elemento mais marcante da direção. O filme poderia contar a trajetória de Ana em ordem cronológica. A vida com Pétia, o recrutamento, o treinamento, a carreira de modelo, as missões, a aproximação da CIA e o plano de fuga. Seria mais simples. Também seria menos ligado à experiência da personagem. Ana vive escondendo informação. Cada pessoa conhece apenas a versão necessária para aquele momento. Alex não sabe tudo o que ela conta para Lenny. Lenny não conhece todos os acordos feitos com a KGB. Maldi vê uma parte íntima, mas desconhece completamente a vida operacional. Olga parece observar tudo, embora também guarde suas próprias intenções. A estrutura do filme replica esse comportamento. O público nunca recebe a história inteira de uma vez. Descobre um fato, interpreta a situação e, pouco depois, percebe que havia outra conversa, outro acordo ou uma segunda motivação escondida. Em alguns momentos, essa estratégia funciona muito bem. A cena ganha um novo significado sem precisar ser anulada. O que vimos aconteceu, mas não entendíamos por que aconteceu daquela maneira. Em outros momentos, o recurso parece um pouco mecânico. O filme volta tantos meses, tantas semanas ou tantas horas que a surpresa começa a seguir um padrão. Quando uma situação parece simples demais, já esperamos que o roteiro retorne depois para revelar uma camada adicional. Mesmo assim, existe coerência entre forma e personagem. Besson está contando a história de uma mulher que sobrevive porque controla o que os outros sabem sobre ela. Seria estranho apresentar tudo ao público com total clareza desde o início. Visualmente, o diretor trabalha com contrastes fortes. Moscou aparece ligada ao frio, à sujeira, aos apartamentos apertados e à sensação de que a vida de Ana está presa num espaço sem saída. Quando ela chega a Paris, surgem ambientes amplos, roupas sofisticadas, cores mais vivas e uma aparência de liberdade. Só que essa diferença é superficial. Em Moscou, Ana estava presa dentro de um apartamento. Em Paris, está presa dentro de uma identidade. As paisagens mudam, mas a vigilância continua. Essa é uma das ideias visuais mais interessantes do filme. Besson mostra um mundo bonito sem permitir que a beleza pareça segura. Um hotel luxuoso pode virar cenário de execução. Uma festa pode esconder uma operação. Um ensaio fotográfico pode funcionar como preparação para uma missão. O glamour não cobre a violência. Ele ajuda a violência a passar despercebida. A experiência de Sacha Luz como modelo também é aproveitada pela direção. Besson não precisa fingir que a personagem pertence àquele universo. Ela se movimenta de maneira natural diante das câmeras, conhece o ritmo das poses e entende como usar o próprio rosto para criar imagens diferentes. Esse domínio faz sentido dentro da espionagem. Modelar e trabalhar como agente têm algo em comum no filme. Em ambas as atividades, Ana precisa apresentar exatamente a expressão que esperam dela. Durante uma sessão de fotos, muda a postura quando o fotógrafo pede. Durante uma missão, muda a personalidade quando o alvo demonstra interesse. O corpo da personagem vira ferramenta profissional nos dois mundos. Nas cenas de ação, Besson prefere energia e impacto em vez de realismo absoluto. A luta no restaurante é o exemplo mais claro. O espaço vai sendo destruído aos poucos, enquanto Ana improvisa com tudo o que encontra. A sequência não tenta convencer que aquela seria a forma mais eficiente de eliminar o alvo. Ela quer mostrar resistência. A protagonista não vence porque executa um plano perfeito. Vence porque continua reagindo quando o plano deixa de existir. A direção deixa a luta cansativa de propósito. Ana leva golpes, perde armas, tropeça e precisa recuperar o controle várias vezes. O espectador sente que a missão demorou mais do que deveria. Quando Olga critica o tempo gasto, a cobrança faz sentido porque nós também acompanhamos cada minuto daquele caos. Já nas cenas de espionagem, a violência costuma ser substituída por silêncio. Besson filma as conversas com Olga usando pausas, olhares e pequenos movimentos. A ameaça não vem de uma arma apontada, mas da possibilidade de ela já saber a resposta antes de fazer a pergunta.
Helen Mirren entende perfeitamente esse tom. Ela não tenta competir com as cenas de ação aumentando a intensidade. Faz o contrário. Quanto mais calma Olga permanece, mais perigosa parece. Com Alex e Lenny, a direção cria dois estilos diferentes de controle. Alex está ligado à origem de Anna como agente. A relação entre os dois possui mais calor, proximidade física e uma sensação de passado compartilhado. Lenny surge com uma aparência mais profissional. As conversas são organizadas como negociações, embora a atração também atravesse essa barreira. Besson não apresenta nenhum deles como um vilão simples. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes de sua visão. Os dois podem sentir algo verdadeiro por Anna e ainda assim tentar controlá-la. Afeto não elimina interesse. Carinho não apaga a diferença de poder. Uma pessoa pode acreditar que está ajudando enquanto mantém outra dentro de uma prisão. Esse tipo de contradição aparece bastante no cinema de Besson. Seus personagens costumam existir em ambientes onde proteção e perigo vêm da mesma pessoa. O mentor ensina, mas também utiliza. A organização oferece estrutura, mas exige obediência. O amor pode funcionar como abrigo e como vulnerabilidade. Anna precisa aprender a aceitar que essas coisas não se separam facilmente. A trilha de direção também evita transformar a protagonista numa figura moralmente pura. Ela mata, manipula, mente e usa os sentimentos dos outros. O filme não tenta negar isso. Sua liberdade é construída por meio das mesmas ferramentas que os serviços secretos ensinaram. A diferença está no objetivo. Enquanto a KGB e a CIA manipulam para preservar poder, Anna manipula para recuperar a própria vida. Isso não torna todas as ações corretas, torna a personagem compreensível. Luc Besson parece menos interessado em perguntar se Anna é uma heroína e mais interessado em saber quanto uma pessoa precisa mudar para escapar de uma estrutura que controla cada detalhe de sua existência. A resposta do filme é desconfortável. Ela precisa se tornar tão boa no jogo quanto as pessoas que a aprisionam. Precisa mentir melhor. Observar mais, esperar o momento certo e aceitar que ninguém entregará a saída voluntariamente. Por isso, a cena final funciona dentro da visão criativa do diretor. Anna não derrota o sistema numa batalha grandiosa. Não derruba a KGB nem destrói a CIA. Essas instituições continuarão existindo. O que ela consegue é menor e, ao mesmo tempo, mais pessoal. Cria um espaço no qual pode desaparecer. Num filme cheio de armas, agentes e operações internacionais, a vitória final não é dominar o mundo. É conseguir sair dele sem ser seguida. Uma coisa curiosa sobre Anna. O Perigo Tem Nome é que o filme chegou aos cinemas em 2019, mas sua ficha oficial registra 2017 como o ano de produção. Luc Besson e Mark Schmüger aparecem como produtores, com participação da Europa Corp e da TF1 Films Production. Isso ajuda a explicar aquela aparência de thriller europeu feito para circular internacionalmente. Atores de diferentes países, diálogos em inglês, cidades famosas e uma história que atravessa fronteiras sem permanecer muito tempo no mesmo lugar. Mas a decisão de produção mais arriscada não envolveu uma locação ou uma sequência de ação. Envolveu Sasha Luz. Anna seria a primeira protagonista da modelo russa no cinema. Ela já havia trabalhado brevemente com Besson em Valerian e A Cidade dos Mil Planetas, interpretando a princesa Lihominah, mas aquele papel era pequeno e muito diferente da responsabilidade de sustentar praticamente 2 horas de filme. Dessa vez, Sasha teria que carregar cenas dramáticas, romances, interrogatórios e confrontos físicos. Precisaria convencer como vítima de abuso, agente em treinamento, modelo internacional, assassina profissional e estrategista capaz de enganar 2 agências de inteligência. Não era pouca coisa. O próprio Besson já havia percebido alguma capacidade dramática nela durante o trabalho anterior. Segundo um relato reproduzido pela Russia Beyond, ele se impressionou com o controle emocional demonstrado por Sasha numa audição e recomendou que ela estudasse atuação em Nova York. Para o papel de Anna, outras atrizes chegaram a ser consideradas, mas Sasha acabou escolhida para liderar o projeto. Existe uma lógica evidente nessa escalação. Colocar uma atriz experiente fingindo ser modelo seria uma possibilidade. Besson escolheu o caminho contrário. Pegou uma modelo profissional e trabalhou para transformá-la numa protagonista de ação. Nas cenas de fotografia e passarela, Sasha já possuía anos de experiência. Ela sabia como mudar de pose, caminhar diante de uma equipe e criar personagens usando apenas roupa, postura e expressão.
A parte complicada vinha quando as câmeras do ensaio fotográfico eram substituídas pelas câmeras do filme. Aí, não bastava parecer bonita. Ela precisava contar uma história. E ainda havia a preparação física. Sasha contou que o treinamento para a grande luta do restaurante foi intenso e que, em alguns momentos, chegou a pensar em abandonar. Ela acreditou parte do resultado ao treinador responsável pela preparação, que precisou insistir quando o processo ficou especialmente pesado. Isso aparece na tela porque aquela sequência exige mais do que alguns golpes isolados. Ana atravessa diferentes áreas do restaurante, enfrenta vários adversários e usa objetos do cenário como armas. Cada movimento precisa conversar com o seguinte: um prato quebrado, uma cadeira deslocada ou um homem caindo no lugar errado poderia comprometer a continuidade da coreografia. E olha o tamanho do desafio. A personagem deve parecer tecnicamente preparada, mas a luta não pode parecer fácil. Ana ainda está sendo testada. Ela comete erros, perde vantagem, recebe golpes e improvisa. A coreografia precisava equilibrar competência e desespero. Se a protagonista executasse tudo com perfeição, a cena deixaria de funcionar como prova. Se parecesse completamente despreparada, ninguém acreditaria que conseguiria sobreviver. Esse ponto intermediário é provavelmente o elemento mais difícil da sequência. Também existe um trabalho enorme de cenário. A equipe precisa construir um espaço que possa ser filmado, destruído e parcialmente restaurado entre tomadas. Pratos quebram, mesas se movem, utensílios são usados durante o combate e várias pessoas atravessam o quadro ao mesmo tempo. Não é só colocar 2 atores diante da câmera e mandar começar. Cada detalhe tem marcação. Até o caos precisa ser organizado. A produção passou por diferentes regiões da Europa. Há registros de filmagens na França, Itália, Sérvia e Rússia, com partes feitas em Paris e nos estúdios de Paris, dentro da Cité do Cinema. Moscou, Milão e Belgrado também ajudaram a dar ao longa sua identidade internacional. Essa variedade era importante porque a trajetória de Ana depende da transformação dos ambientes. A Moscou do começo precisa parecer sufocante. Paris surge como um mundo mais aberto e glamouroso. Milão combina naturalmente com moda e luxo. Os espaços ligados à inteligência soviética exigem outra atmosfera. Salas rígidas, corredores controlados e escritórios nos quais qualquer conversa pode terminar mal. Em vez de depender apenas de fundos digitais, o filme aproveita a arquitetura, ruas e interiores reais para criar essa sensação de deslocamento constante. Ana nunca está completamente em casa. Ela passa por apartamentos, hotéis, escritórios, mercados, aeroportos e estúdios fotográficos. Vive sempre chegando ou saindo de algum lugar. As locações ajudam a reforçar essa falta de raízes. Luc Besson também trabalhou com vários colaboradores conhecidos de sua filmografia. Thierry Arbogast assumiu a direção de fotografia, Eric Serra compôs a música, Olivier Berriot cuidou dos figurinos, Hugues Tissandier ficou responsável pelos cenários e Julian Ray realizou a montagem. Essa continuidade de equipe influencia o resultado. Luke Evans descreveu Besson como um diretor rápido, espontâneo e cercado por profissionais que já conheciam sua maneira de trabalhar. Também disse que o set era surpreendentemente calmo, mesmo durante uma produção cheia de ação e deslocamentos. Sacha Luz comentou que Besson procurava aliviar cenas complicadas com humor, demonstrando entusiasmo genuíno pelo trabalho no set. Esse tipo de organização é especialmente útil num filme construído sobre diferentes linhas temporais. A equipe não filmou necessariamente as cenas na ordem em que aparecem. Sasha podia interpretar Ana em fases emocionais distintas durante o mesmo período de produção. Num dia, precisava ser a jovem ainda sem treinamento. No outro, a assassina experiente. Depois, talvez a agente dupla já preparando sua fuga. Parece simples quando assistimos ao filme pronto, porque a montagem coloca cada momento no lugar correto. Durante as gravações, porém, a atriz precisa saber exatamente quanto a personagem já viveu, quais informações possui e de quem está escondendo a verdade naquela cena. É quase como montar um quebra-cabeça sem poder olhar a imagem da caixa. O departamento de figurino ajuda bastante nessa orientação. As roupas não servem apenas para mostrar a passagem do tempo ou deixar Ana elegante. Elas indicam qual papel ela está interpretando. Existe a Ana apagada de Moscou, a recruta com aparência funcional, a modelo produzida para sessões fotográficas, a agente que utiliza perucas, vestidos e acessórios para se aproximar de um alvo, a mulher que tenta parecer comum com Maldi. Cada versão muda a forma como os outros a enxergam.
O cenário e a fotografia seguem a mesma lógica. Ambientes luxuosos podem esconder violência, enquanto lugares burocráticos carregam ameaças que ninguém precisa verbalizar. Depois das filmagens, a montagem de Julian Ray enfrentou uma responsabilidade enorme. Era preciso reorganizar os saltos temporais de forma que o público ficasse desorientado apenas na medida certa. Informação demais acabaria com as surpresas. Informação de menos transformaria o enredo numa bagunça. A montagem precisava esconder acordos sem mentir visualmente, voltar às cenas conhecidas e mostrar novos detalhes sem parecer que o filme estava simplesmente inventando outra explicação. Nem todas as reviravoltas funcionam com a mesma força, mas o mecanismo depende de um trabalho cuidadoso de pós-produção. No fim, a jornada de produção de Ana, O Perigo Tem Nome reflete a própria protagonista. Por fora existe uma superfície bonita e controlada. Por baixo, há treinamento, coreografia, cenários preparados para destruição, viagens entre países, mudanças de figurino e uma montagem feita para esconder informação até o último momento. A elegância que aparece na tela foi construída em cima de uma operação complicada, bem apropriado para um filme sobre espionagem. Em Ana, O Perigo Tem Nome, quase todos os elementos técnicos trabalham em torno da mesma ideia. Aparência e realidade raramente são a mesma coisa. O filme mostra ambientes elegantes, roupas caras, hotéis luxuosos e sessões fotográficas sofisticadas. Só que, por trás dessa superfície bonita, sempre existe alguma ameaça. Uma câmera pode estar registrando um ensaio de moda ou ajudando alguém a observar um alvo. Um vestido pode ser figurino de trabalho e, ao mesmo tempo, parte de um disfarce. Um apartamento confortável pode esconder uma agente que não consegue descansar. A fotografia de Thierry Arbogast entende muito bem esse contraste. Nos primeiros momentos da vida de Ana em Moscou, as imagens possuem uma atmosfera mais pesada. Os ambientes parecem frios, desgastados e apertados. O apartamento dividido com Petya transmite desordem e falta de controle. Não é apenas um lugar pequeno. É um espaço no qual Ana não consegue respirar. Os objetos espalhados, a iluminação limitada e a presença constante de pessoas ligadas às drogas fazem parecer que qualquer tentativa de construir uma rotina normal já fracassou antes de começar. Quando ela entra no universo da moda, o filme muda de aparência. Paris oferece mais luz, mais espaço e uma composição visual muito mais organizada. Surgem estúdios amplos, festas, roupas bem produzidas e apartamentos que parecem pertencer a outra vida. É uma transformação quase imediata. A mulher que mal possuía controle sobre o próprio corpo agora é fotografada, maquiada e apresentada como alguém desejada por todos. Mas tem uma ironia aí. Ana parece mais livre justamente quando sua imagem passa a ser controlada por ainda mais pessoas. Fotógrafos decidem sua pose, agentes organizam sua agenda, a KGB define suas missões. A beleza das imagens não representa independência, representa uma prisão melhor decorada. Arbogast também ajuda a diferenciar os espaços de poder. Os ambientes ligados à inteligência soviética costumam parecer rígidos e funcionais. Salas de reunião, corredores e escritórios não precisam de grandes elementos visuais porque o perigo vem das pessoas que trabalham neles. Quando Olga está presente, a câmera geralmente não precisa fazer muito. Ela permanece sentada. Ana entra. Algumas perguntas são feitas. Mesmo assim, a sensação de interrogatório domina a cena. O enquadramento valoriza a distância entre chefe e agente. Olga parece protegida pela mesa, pela instituição e pelo conhecimento. Ana pode estar em pé, bem vestida e fisicamente preparada, mas continua ocupando a posição vulnerável. Nas cenas com a CIA, o ambiente parece um pouco diferente. Existe mais informalidade na maneira como Lenny conversa e negocia. Os americanos tentam criar uma atmosfera menos opressiva do que a KGB, como se estivessem oferecendo parceria em vez de controle. A fotografia acompanha essa mudança, mas nunca deixa o espaço completamente seguro. Mesmo quando Lenny fala de liberdade, Ana continua cercada por agentes, informações e ameaças. A luz pode ser mais confortável. A situação não é. Nas sequências de ação, a câmera procura manter a energia sem esconder completamente o corpo da protagonista. A luta no restaurante funciona porque conseguimos acompanhar boa parte da movimentação. Ana atravessa o espaço, perde posições, recupera objetos e muda de direção conforme novos adversários aparecem. A cena não depende apenas de cortes extremamente rápidos para produzir uma falsa sensação de habilidade. Existe uma coreografia visível. Isso não significa que cada golpe seja realista.
O combate é estilizado e, em alguns momentos, bastante exagerado. Mesmo assim, o espectador entende onde Ana está, quem está atacando e qual parte do ambiente pode ser usada a seguir. Essa clareza espacial faz diferença. Quando uma luta é montada de maneira confusa, a gente sente apenas barulho. Aqui existe uma progressão. Primeiro, o plano falha. Depois, Ana tenta recuperar o controle. Em seguida, o restaurante inteiro vira parte da batalha. Mesas deixam de ser móveis e passam a funcionar como barreiras. Talheres se transformam em armas. Pratos quebrados criam risco. Portas, corredores e bancadas determinam quem consegue atacar de qual posição. O design de produção participa diretamente da ação. O cenário não está apenas atrás dos atores. Ele luta junto com eles. A montagem de Julian Ray é provavelmente o elemento técnico mais importante do filme. Sem ela, a estrutura narrativa não funcionaria. Ana depende de saltos temporais, retornos a cenas conhecidas e revelações que mostram acontecimentos escondidos entre dois momentos já apresentados. A montagem precisa fazer o público acreditar que compreendeu a situação antes de acrescentar uma informação que muda tudo. Esse tipo de construção é perigoso. Se o corte esconder informação demais, a reviravolta parece trapaça. Se mostrar demais, o espectador adivinha o plano antes da hora. O filme nem sempre encontra o equilíbrio perfeito, mas seus melhores momentos acontecem quando a nova informação reorganiza uma cena sem negar aquilo que vimos anteriormente. O encontro entre Ana e a Cia é um bom exemplo. Primeiro, observamos determinadas ações e acreditamos conhecer as motivações da personagem. Mais tarde, o filme volta e mostra os acordos que estavam acontecendo fora do nosso campo de visão. A cena anterior não era falsa. Estava incompleta. A montagem também controla a velocidade da narrativa. O longa não permanece muito tempo numa única fase da vida de Ana. Avança, retorna, pula alguns meses e depois recupera um detalhe aparentemente perdido. Isso cria a impressão de uma rotina acelerada. Missão, ensaio fotográfico, interrogatório, relacionamento, nova ordem, outro salto no tempo. Ana quase nunca tem espaço para processar o que aconteceu. E o público também não. Essa velocidade ajuda o filme a manter energia, mas cobra um preço. Algumas relações emocionais recebem menos desenvolvimento do que mereciam. Certas mudanças parecem acontecer rapidamente porque a montagem está mais interessada em preparar a próxima revelação. A ligação entre Ana e Maldi, por exemplo, poderia ganhar mais tempo. Nós entendemos o que Maldi representa, mas nem sempre sentimos toda a profundidade daquela convivência. O filme precisa correr para voltar à espionagem. Já a relação com Olga se beneficia do ritmo mais controlado das conversas. Quando as duas dividem uma cena, a montagem costuma permitir pausas maiores. O silêncio vira parte do interrogatório. Um corte para o rosto de Ana pode revelar medo. Outro para Olga mostra que ela talvez tenha percebido. Ninguém precisa dizer tudo. Eric Serra, colaborador frequente de Luc Besson, assina a trilha sonora. A música acompanha a mistura de suspense, ação e elegância. Em vez de dominar cada sequência, muitas vezes serve para manter o movimento e reforçar a expectativa de que alguma coisa está prestes a sair do controle. Nas cenas de ação, a trilha aumenta a sensação de impulso. Durante operações silenciosas, trabalha de maneira mais discreta, criando tensão sem antecipar exatamente quando a violência começará. Já nos momentos ligados ao universo da moda, o som ajuda a criar uma energia diferente. Existe ritmo, performance e uma sensação de espetáculo. Essa mudança é importante porque Ana precisa transitar entre dois gêneros dentro do mesmo filme. Num minuto, parece estar numa produção sobre modelos internacionais. Logo depois, entra num thriller de espionagem. A trilha ajuda a ligar essas identidades sem fazer parecer que estamos assistindo a duas obras completamente separadas. O desenho de som também ganha força nas cenas de combate. A luta no restaurante não seria tão intensa se dependesse apenas da imagem. Cada objeto quebrado, golpe, queda e movimento precisa transmitir peso. Quando Ana bate contra uma superfície, o som reforça que aquilo machucou. Quando usa um objeto improvisado, ouvimos a diferença entre metal, vidro, madeira e porcelana. Parece um detalhe pequeno, mas é isso que impede a sequência de virar apenas uma coreografia bonita. A violência precisa soar desagradável. O espectador deve perceber que Ana não está atravessando a luta sem consequências. Nas missões mais silenciosas acontece o oposto. Ruídos mínimos se tornam importantes. Passos num corredor. Uma porta abrindo. O mecanismo de uma arma. Uma respiração mais forte.
O filme usa esses sons para lembrar que qualquer erro pode denunciar a presença da agente. O figurino de Olivier Berriot merece atenção especial porque participa diretamente da construção da protagonista. Ana não tem apenas roupas diferentes, ela veste identidades diferentes. Na fase em que vive com Petia, sua aparência revela abandono e cansaço. Não existe a sensação de que ela escolheu cuidadosamente como deseja ser vista. Depois, durante o treinamento, as roupas passam a ser mais funcionais. A personagem ainda está sendo moldada pela organização. No universo da moda, tudo muda. Cabelos, maquiagem, vestidos e acessórios permitem que Ana seja reinventada várias vezes dentro da mesma carreira. Para uma modelo, essa capacidade faz parte do trabalho. Para uma agente, é uma vantagem enorme. Um alvo pode reconhecer uma mulher loira e não perceber a mesma pessoa com outra peruca, postura e modo de falar. O figurino funciona como camuflagem social. Ana não precisa se esconder em lugares escuros. Às vezes, a melhor maneira de desaparecer é chamar atenção pela razão errada. Todos olham para a modelo. Ninguém procura a assassina. As roupas também revelam quem possui poder em cada ambiente. Olga veste peças rígidas, práticas e pouco interessadas em sedução. Sua imagem transmite controle. Ela não precisa conquistar a atenção da sala pela aparência porque sua autoridade já está estabelecida. Lenny e Alex aparecem de maneira mais elegante e discreta. Ambos precisam circular por espaços nos quais poder demais chamaria atenção. Ana, por outro lado, muda constantemente. Essa instabilidade visual combina com alguém que ainda não possui uma identidade completamente livre. Até a escolha das perucas tem valor narrativo. Elas mostram como a imagem feminina pode ser manipulada de forma rápida. Uma mudança de cabelo altera a percepção das pessoas ao redor. Embora Ana continue sendo exatamente a mesma por dentro, essa ideia atravessa todo o filme. Os outros reagem à superfície. Ela trabalha com aquilo que não conseguem ver. O design de produção de Hugues Tissandier completa esse jogo. O apartamento de Moscou, os escritórios soviéticos, os hotéis, os estúdios fotográficos e os espaços ligados à CIA não parecem pertencer ao mesmo mundo, mas todos funcionam como lugares de controle. Em cada ambiente, alguém observa Ana. Em casa, Petia. Na KGB, Olga e Vassiliev. Nos Estados Unidos, Lenny. Nos estúdios, câmeras e profissionais da moda. Até quando ela está sendo admirada, continua sendo examinada. Por isso, a falsa morte no final possui tanta força visual. Durante boa parte do filme, Ana esteve diante de câmeras usadas para fotografar, vigiar ou identificar. No momento em que precisa desaparecer, utiliza a própria visibilidade como parte do truque. A execução acontece diante de testemunhas. Todos precisam ver. A imagem pública da morte se torna mais importante do que a realidade, e essa talvez seja a síntese técnica de Ana. O perigo tem nome. Fotografia, montagem, figurino, som e cenários trabalham para fazer a gente acreditar numa imagem. Depois, o filme revela o que estava escondido atrás dela. A primeira curiosidade de Ana. O perigo tem nome está bem na superfície, mas muita gente passa por ela sem perceber. A imagem das matrioscas não aparece no filme apenas porque a história começa na Rússia. Sabe aquelas bonecas russas que você abre e encontra outra dentro, depois mais uma, depois outra ainda menor? Pois é. A própria divulgação oficial do longa usou essa ideia para definir Ana. Uma mulher que parece esconder várias outras dentro de si. Não é difícil entender o motivo. Primeiro, conhecemos a jovem vendendo bonecas no mercado. Depois aparece a modelo. Dentro da modelo está a agente da KGB. Dentro da agente soviética está a informante da CIA. E escondida atrás de todas essas versões existe a mulher que prepara silenciosamente a própria fuga. O objeto vendido por Ana logo no começo praticamente entrega a estrutura inteira do roteiro. Só não percebemos porque ainda não sabemos quantas camadas serão abertas. Até a maneira como o título foi apresentado em parte do material promocional brincava com uma aparência russa, substituindo visualmente uma das letras por um caractere parecido do alfabeto cirílico. É um detalhe gráfico simples, mas combina com a lógica do filme. Algo parece familiar à primeira vista, embora não seja exatamente aquilo que imaginamos. Outra curiosidade interessante é que Sacha Luz não chegou completamente desconhecida ao universo de Luc Besson. Antes de assumir a protagonista, ela havia feito uma pequena participação em Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, interpretando a princesa Lihomina. O papel era curto, mas colocou Sacha diante de Besson e ofereceu a primeira experiência dela numa produção cinematográfica desse tamanho.
Só que existe uma distância enorme entre aparecer por alguns minutos e carregar um thriller de quase 2 horas. Em Anna, Sasha precisava estar presente na maior parte das cenas e convencer em registros completamente diferentes. Não dava para depender apenas de sua experiência na moda. Ela teria que sustentar interrogatórios com Helen Mirren, cenas íntimas com Luke Evans, Cillian Murphy e Lera Bova, além de sequências físicas nas quais a câmera acompanha boa parte de seus movimentos. Era uma aposta. E Besson sabia disso. Sasha contou que sempre teve interesse em atuação, embora durante muito tempo isso parecesse apenas um sonho distante. Depois da experiência em Valerian, ela decidiu explorar esse caminho com mais seriedade. Também afirmou que não queria ficar limitada a personagens de ação e tinha interesse em experimentar gêneros diferentes. Tem ainda um detalhe pessoal bem legal. Apesar de estar entrando agora como protagonista no cinema de Besson, Sasha já conhecia os filmes dele desde a infância. Ela cresceu na Rússia e recordou que o Quinto Elemento aparecia frequentemente na televisão por lá. Também citou o profissional entre os trabalhos do diretor de que gostava. Então imagina a situação. A pessoa cresce assistindo aqueles filmes, começa uma carreira internacional como modelo, consegue uma pequena participação num projeto do mesmo diretor e pouco tempo depois recebe a responsabilidade de liderar o filme seguinte. Parece uma história inventada para material promocional. Só que aconteceu. Sasha também enxergava Anna como uma personagem próxima de Nikita, talvez a heroína mais óbvia para comparar com ela dentro da filmografia de Besson. A diferença, segundo a atriz, é que Anna ainda seria uma espécie de material bruto, alguém cuja força existe antes mesmo de receber treinamento, mas ainda precisa ser moldada. Essa comparação é inevitável. As duas são jovens recrutadas por uma organização estatal, treinadas para matar e colocadas dentro de novas identidades. As duas descobrem que a oportunidade oferecida como salvação também é uma forma de aprisionamento. Mas Anna vive num filme muito mais interessado em esconder informações do público. Nikita passa por uma transformação que acompanhamos de maneira relativamente direta. Anna já aparece como mistério. Quando acreditamos ter encontrado a personagem verdadeira, surge outra boneca dentro da primeira. Agora vem a curiosidade mais física da produção. A luta no restaurante foi tão exigente que Sasha admitiu ter pensado em abandonar a preparação mais de uma vez. Ela destacou a importância do treinador, que precisou continuar motivando e pressionando quando o processo ficou pesado. E dá para perceber por quê. Não é uma sequência em que a atriz executa 3 movimentos, a edição corta e uma dublê resolve tudo de costas para a câmera. Cena acompanha Anna por bastante tempo. Ela precisa correr, cair, receber golpes, reagir e utilizar objetos diferentes. Além de decorar a coreografia, Sasha tinha que representar o cansaço crescente da personagem sem perder a precisão necessária para proteger os outros atores e a si mesma. Tem outro desafio. Boa parte da luta depende da sensação de improviso. Para o público, Anna parece pegar qualquer objeto que encontra e descobrir na hora como transformá-lo em arma. Para a equipe, nada daquilo pode ser realmente improvisado. A posição do prato, o momento da queda, a direção de um golpe e a distância entre os corpos precisam estar planejados. O resultado tem que parecer descontrolado, embora tenha sido ensaiado com enorme cuidado. Esse é um daqueles casos em que o trabalho só funciona quando não parece trabalho. Se a gente fica pensando na marcação dos atores, a cena perdeu a força. Outro bastidor curioso envolve o clima no set. Quem imagina que Luc Besson comandava tudo aos gritos talvez se surpreenda com a descrição de Luke Evans. O ator falou de um ambiente bastante calmo, com uma equipe acostumada ao método do diretor. Também descreveu Besson como alguém rápido, espontâneo e presente atrás da câmera, ajustando as cenas no momento em que eram realizadas. Sasha contou algo parecido. Segundo ela, Besson demonstrava um entusiasmo quase infantil pelo trabalho e usava o humor para aliviar a tensão durante cenas complicadas. Não significa que o processo fosse fácil. Significa que o diretor tentava impedir que a dificuldade transformasse o set num ambiente pesado o tempo inteiro. E olha só uma história pequena que diz bastante sobre o tipo de produção. Luke Evans lembrou de um dia de filmagem em Moscou no qual a equipe precisava se deslocar de trem depois de trabalhar num túnel. Havia preocupação de que alguém se perdesse durante o trajeto, mas o grupo conseguiu se reunir na estação seguinte. Não é uma grande lenda de Hollywood.
Ninguém explodiu um prédio sem autorização. Nenhum ator quase caiu de um helicóptero. E não existe um escândalo escondido na história. É só a realidade prática de levar elenco, câmeras e profissionais por uma cidade movimentada enquanto todos tentam cumprir um cronograma. Às vezes, bastidor de verdade é exatamente isso. Dezenas de pessoas tentando chegar juntas ao próximo lugar. As gravações passaram pela Sérvia e pela Itália, além de utilizarem a Cité do Cinema, em Saint-Denis, na região de Paris. Essa circulação ajuda a explicar por que o filme parece estar sempre em movimento. Mesmo quando uma cidade representa outra dentro da história, a mudança de arquitetura e de atmosfera oferece variedade visual. Ana não vive num único centro de operações. Seu trabalho exige que atravesse países, hotéis, mercados e aeroportos como quem troca de cenário durante uma sessão fotográfica. Outro reencontro importante aconteceu na música. Eric Serra voltou a compor para Besson depois de não assinar a trilha de Valerian, que ficou com Alexandre Desplat. Serra é um dos colaboradores mais associados à carreira do diretor e já havia trabalhado em títulos como O Grande Azul, Nikita, O Profissional, O Quinto Elemento e Lucy. A trilha oficial de Ana possui 28 faixas e mais de 1 hora de duração. Alguns títulos acompanham de maneira bem direta situações do roteiro, incluindo referências à briga no restaurante, a proposta de Miller, a fuga da sede da KGB e a liberdade da protagonista. Isso mostra como a música foi organizada quase como um mapa da narrativa. Mesmo sem assistir às imagens, a ordem das faixas permite acompanhar a transformação de Ana. Recrutamento, treinamento, missões, jogo duplo, fuga e desaparecimento. Há ainda uma diferença curiosa entre produção e lançamento. A ficha da Pathé identifica Ana como uma produção de 2017, embora o filme só tenha chegado aos cinemas em 2019, em 21 de junho nos Estados Unidos e em 10 de julho na França. Esse intervalo faz com que o longa pareça pertencer a 2 momentos. Foi filmado antes, mas chegou ao público depois, num mercado em que thrillers de espionagem e protagonistas assassinas já tinham sido explorados por diversas produções recentes. Talvez isso também tenha contribuído para a sensação de familiaridade percebida por parte da crítica. Por fim, vale comentar uma curiosidade que não está propriamente nos bastidores, mas muda a experiência de rever o filme. Depois de conhecer a solução final, quase todas as cenas com Olga ganham outro significado. Na primeira vez, ela parece apenas desconfiar de Ana. Na segunda, começamos a procurar o momento exato em que percebeu o jogo duplo. Será que já sabia durante determinado interrogatório? Será que uma pausa específica era sinal de que estava testando a agente? Será que ajudou Ana por identificação, estratégia ou porque a queda de Vassiliev também beneficiaria sua carreira? O filme não responde tudo de maneira fechada. E isso é bom. A atuação de Helen Mirren deixa pequenos espaços para que Olga continue sendo uma matriosca própria. Ela ajuda Ana, mas também ocupa o cargo deixado depois da morte de Vassiliev. Existe solidariedade ali, só que existe ambição também. Uma coisa não elimina a outra. Essa é a curiosidade mais divertida sobre Ana. O perigo tem nome. O longa se torna um pouco diferente quando assistido pela segunda vez. As grandes surpresas já não surpreendem. Em troca, aparecem os sinais. A gente deixa de perguntar o que vai acontecer e começa a observar quem já sabia de tudo. Quando Ana, O Perigo Tem Nome, chegou aos cinemas em junho de 2019, encontrou uma situação complicada. O filme precisava convencer o público a assistir a mais uma história sobre uma agente russa, treinada para matar e presa entre serviços de inteligência rivais. Pouco tempo antes, produções como Atômica e Operação Red Sparrow já tinham explorado territórios muito parecidos. Além disso, Luc Besson carregava a sombra de Nikita, lançado quase 30 anos antes. Não dava para falar sobre Ana sem alguém perceber as semelhanças. Uma jovem vulnerável é recrutada por uma organização estatal, recebe treinamento, ganha uma nova identidade e passa a cumprir assassinatos. Com o tempo, descobre que o trabalho apresentado como oportunidade é, na verdade, uma condenação. A comparação praticamente se escrevia sozinha. Nos Estados Unidos, o filme estreou em 21 de junho de 2019. Segundo The Numbers, arrecadou cerca de 6 milhões no primeiro fim de semana e terminou sua passagem pelos cinemas norte-americanos com aproximadamente 7,7 milhões. Fora desse mercado, somou pouco mais de 25 milhões, chegando a uma bilheteria mundial estimada em 32,8 milhões. O orçamento de produção informado foi de aproximadamente 30 milhões.
Olhando apenas esses dois últimos números, alguém poderia dizer que o filme recuperou o investimento. Só que bilheteria não funciona dessa maneira. O valor arrecadado nas salas é dividido com os exibidores, e o orçamento de produção normalmente não inclui todas as despesas de divulgação e distribuição. Portanto, uma receita mundial pouco acima do custo de filmagem não representa automaticamente lucro. Com os dados disponíveis, o resultado mais seguro é chamar Anna de uma produção comercialmente modesta. Não foi um desastre absoluto que desapareceu sem arrecadar nada. Também ficou muito longe de se transformar num sucesso capaz de iniciar uma franquia ou gerar uma nova onda de filmes semelhantes. O público internacional teve um peso importante. Apenas cerca de um quarto da arrecadação veio dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto a maior parte foi conquistada em outros territórios. Isso combina com a própria construção do projeto, elenco internacional, locações europeias, protagonista russa e uma trama que circula entre Moscou, Paris e outras cidades. A recepção crítica foi ainda mais difícil. No Rotten Tomatoes, Anna aparece com 33% de aprovação entre 72 críticas. O consenso do site reconhece que Luc Besson está trabalhando num gênero que conhece bem, mas observa que esse tipo de ação estilizada já havia sido realizado antes com resultados melhores. O Metacritic apresenta um quadro parecido, 40 pontos em 100, com base em 14 análises profissionais, classificação que o agregador define como recepção mista ou mediana. Apenas uma das críticas reunidas ali foi classificada como claramente positiva. 9 ficaram na faixa intermediária e 4 foram negativas. As reclamações seguiram alguns caminhos bem definidos. A primeira era a falta de novidade. Muitos críticos enxergaram o filme como Luc Besson repetindo suas próprias ideias, especialmente as de Nikita, agora misturadas com elementos que lembravam produções recentes sobre espiãs e assassinas. Esse é um problema real. Quem conhece a carreira do diretor percebe rapidamente seus temas favoritos: a jovem aparentemente frágil, o treinamento violento, a figura do mentor, a transformação física, os homens que subestimam a protagonista e a organização que promete proteção enquanto retira sua autonomia. Anna não surgiu do nada. Ela pertence claramente à mesma família cinematográfica de outras personagens de Besson. A questão é saber se isso torna o filme inútil ou apenas familiar. Para parte da crítica, a resposta foi dura. O longa parecia uma repetição sem energia suficiente para justificar seu retorno à fórmula. Outros avaliadores foram um pouco mais generosos. O Metacritic registra análises que elogiaram o funcionamento do filme como ação exagerada, a construção das reviravoltas e a velocidade com que Besson conduz o jogo de agentes duplos. Alguns reconheceram que, mesmo sem superar Nikita, a produção possuía certo charme justamente por abraçar sua natureza absurda. A segunda grande reclamação envolveu a estrutura temporal. O filme adora mostrar uma situação, voltar alguns meses e revelar que Anna já tinha feito um acordo escondido. Nas primeiras vezes, o recurso cria surpresa. Depois passa a funcionar quase como uma regra. Quando tudo parece resolvido, o público começa a pensar: tá, mas quando o filme vai voltar no tempo e mostrar o que realmente aconteceu? Alguns críticos acharam isso cansativo e artificial. Em vez de aprofundar a personagem, os saltos serviriam apenas para fabricar reviravoltas. É uma crítica compreensível. A narrativa não linear combina com a vida dupla de Anna, mas o roteiro insiste tanto no mecanismo que quase transforma cada revelação num truque de palco. O mágico surpreende ao tirar o primeiro objeto da cartola. Na quarta ou quinta vez, a plateia já está olhando para a manga. Ao mesmo tempo, esse foi justamente um dos aspectos que parte do público mais apreciou. A diferença entre as avaliações profissionais e as populares é enorme. No Rotten Tomatoes, enquanto a aprovação crítica está em 33%, o Popcorn Meter registra 81% entre mais de 1.000 avaliações verificadas do público. Já no Metacritic, os usuários deram ao filme uma média de 6,4 em 10, consideravelmente acima da nota profissional de 40 em 100. Essa distância diz bastante sobre o tipo de experiência oferecida. Muitos espectadores não entraram na sala esperando uma reinvenção da espionagem. Queriam ação, glamour, traições, agentes secretos e uma protagonista capaz de virar o jogo contra todo mundo. Nessa medida, Anna entrega o prometido. O filme possui ritmo, um elenco conhecido e pelo menos uma grande sequência de combate que permanece na memória. Helen Mirren se diverte com a frieza de Olga,
Cillian Murphy e Luke Evans dão peso às duas organizações que disputam o controle da protagonista. Sasha Luz possui presença visual suficiente para convencer tanto como modelo quanto como agente. Mesmo quando o roteiro fica absurdo, ele raramente parece envergonhado disso. E talvez esteja aí a principal diferença entre crítica e público. Uma análise profissional costuma comparar o longa com a história do gênero, com trabalhos anteriores do diretor e com outras produções lançadas na mesma época. O espectador interessado numa noite de entretenimento pode fazer uma pergunta bem mais simples: eu me diverti? Para muita gente, a resposta foi sim. Isso não significa que o público tenha ignorado completamente os problemas. Avaliações de usuários também mencionam exageros, flashbacks excessivos, cenas pouco realistas e personagens que poderiam ter sido mais desenvolvidos. A diferença é que vários espectadores aceitaram essas falhas como parte do pacote. A lógica parece ser: o filme é exagerado, mas sabe manter a atenção. Também houve elogios à atuação de Sasha Luz, especialmente considerando que era sua primeira protagonista. Mesmo críticas pouco entusiasmadas reconheceram sua presença e sugeriram que o filme poderia servir como apresentação para outros trabalhos. Helen Mirren, como era de esperar, recebeu boa parte dos comentários mais positivos. Olga poderia ser apenas a chefe rígida que aparece para entregar missões e ameaçar a protagonista. Mirren transforma cada pausa numa suspeita e cada frase curta numa demonstração de autoridade. Quando o desfecho revela que ela compreendia mais do que parecia, a personagem ganha outra dimensão. O impacto cultural de Anna, porém, foi limitado. O filme não inaugurou uma franquia, não redefiniu a carreira de Luc Besson e não mudou a maneira como thrillers de espionagem seriam produzidos depois dele. Também não apresentou um conceito que passaria a ser copiado por todo mundo. Sua influência é mais discreta. Anna entrou naquela coleção de filmes que encontram uma segunda vida entre espectadores de ação, principalmente quando chegam ao streaming, à televisão ou ao aluguel digital. São produções que não dominaram as bilheterias nem conquistaram a crítica, mas permanecem circulando porque entregam uma experiência direta e fácil de recomendar para quem gosta do gênero. Não é perfeito, mas é divertido. Essa frase resume grande parte de sua reputação popular. O filme também funciona como uma espécie de cápsula do estilo de Luc Besson. Estão ali a heroína letal, a estética europeia, a violência estilizada, o humor seco, o mentor ambíguo e a mistura de inocência com brutalidade. Para quem gosta do diretor, isso pode soar confortável. Para quem esperava evolução, parece repetição. As duas leituras são válidas. Há ainda uma ironia interessante na própria recepção. Anna passa o filme tentando escapar das definições impostas pelos outros. A crítica, por sua vez, teve dificuldade em enxergá-la sem compará-la imediatamente com Nikita, Lorraine Broughton, de Atômica, ou Dominika Egorova, de Operação Red Sparrow. É compreensível porque as semelhanças existem, mas essa comparação constante também reproduz o problema vivido pela personagem. Ninguém parece disposto a permitir que ela exista apenas como Anna. No fim, o longa ocupou uma posição bem específica. Foi fraco como fenômeno comercial. Recebeu avaliações profissionais predominantemente negativas ou medianas. Encontrou uma reação popular muito mais calorosa e sobreviveu menos como obra influente do que como entretenimento de gênero. Quem procura realismo, originalidade radical ou um retrato profundo da Guerra Fria provavelmente encontrará pouco. Quem aceita uma trama cheia de agentes duplos, saltos temporais, glamour e pancadaria pode sair bastante satisfeito. O filme não conquistou o mundo, mas, assim como sua protagonista, encontrou uma maneira de continuar circulando depois que muita gente já o considerava encerrado. Depois de todas as missões, traições e mudanças de identidade, o que permanece de Anna? O perigo tem nome, talvez não seja a espionagem, também não é a precisão histórica, porque o filme nunca teve grande interesse em mostrar o funcionamento real da KGB ou da CIA. Nem mesmo as reviravoltas são seu elemento mais duradouro. Depois que conhecemos os truques, boa parte do impacto inicial desaparece. O que fica é a busca de Anna por uma vida que pertença a ela. Desde o começo, outras pessoas tentam decidir seu destino. Petia controla sua rotina pela violência. Alex apresenta uma oportunidade que já vem acompanhada de obrigações escondidas. Vassiliev deixa claro que o serviço não possui uma saída verdadeira. Lenny oferece uma segunda promessa de liberdade, mas também espera receber algo em troca.
Até o mundo da moda, que parece leve quando comparado à espionagem, transforma o corpo e a imagem de Ana em produtos administrados por outras pessoas. Ela muda de ambiente sem deixar de ser observada. Esse detalhe torna o filme mais interessante do que uma simples história de vingança. Ana não quer destruir uma pessoa específica e acreditar que todos os problemas terminaram. Ela entende que o verdadeiro inimigo é uma estrutura na qual cada relação possui uma condição. Você pode ser protegida, desde que obedeça. Pode receber uma nova identidade, desde que cumpra missões. Pode ganhar liberdade, desde que entregue informações. Pode amar alguém, desde que esconda parte de si. Nada é gratuito. Por isso, sua vitória não acontece quando elimina Vassiliev. Aquela morte é importante, claro. Ele representa a autoridade que negou de maneira mais direta qualquer possibilidade de escolha. Mas outro homem poderia ocupar o cargo depois. Matar um chefe não destrói o sistema. A verdadeira vitória acontece quando Ana transforma as informações que acumulou em proteção e consegue desaparecer. É uma solução imperfeita. Ela não recebe justiça, não recupera os anos perdidos. Não pode voltar para uma vida completamente inocente, porque essa vida já não existe. Mesmo assim, consegue algo que parecia impossível: o direito de acordar no dia seguinte sem esperar uma ordem. Pode parecer pouco diante de toda a ação do filme. Para Ana, é tudo. O desaparecimento também encerra a relação entre identidade e aparência que atravessa a história inteira. Durante anos, Ana sobreviveu sendo vista. Sua beleza chamava atenção. Seu trabalho dependia de câmeras. As organizações registravam seus movimentos. Os alvos lembravam seu rosto tarde demais. No fim, ela utiliza uma imagem pública, sua própria morte, para deixar de existir dentro daqueles arquivos. Todos enxergam o que precisam enxergar. A KGB vê uma traidora eliminada. A CIA vê uma fonte perdida. Alex e Lenny veem a mulher que não conseguiram proteger nem controlar. Só Ana e Olga conhecem a verdade completa, ou pelo menos a parte da verdade que interessa naquele momento. Essa parceria final entre as duas mulheres é uma das decisões mais fortes do roteiro. Durante quase toda a narrativa, Olga parece ser o obstáculo mais difícil. Ela observa Ana com atenção, testa suas histórias e demonstra pouca paciência com qualquer sinal de fraqueza. Seria fácil transformá-la na vilã definitiva. O filme escolhe um caminho mais interessante. Olga não deixa de ser perigosa. Ela participou do treinamento, enviou Ana para matar e trabalhou durante anos para a mesma organização que a mantinha presa. Mas também conhece aquela prisão por dentro. Sabe que um agente não recebe liberdade porque trabalhou bem. Quanto mais eficiente alguém se torna, mais útil permanece. Talvez Olga ajude Ana porque reconheça a coragem que nunca teve oportunidade de demonstrar. Talvez faça isso porque a queda de Vassiliev abre espaço para sua própria ascensão. Provavelmente existe um pouco das duas coisas. Esse equilíbrio impede que a ajuda pareça bondade repentina. Olga continua pragmática. Apenas percebe que naquele momento os interesses das duas podem caminhar juntos. Ana recebe liberdade. Olga recebe poder. Num universo construído sobre trocas, essa é a negociação mais honesta do filme. E aí aparece uma questão interessante. Ana realmente fica livre? Fisicamente, sim. As organizações acreditam que ela morreu. Não existe mais uma missão esperando, um superior cobrando resultados ou um agente usando informações para pressioná-la. Emocionalmente, a resposta é mais complicada. Ana passou anos aprendendo a desconfiar de tudo. Transformou sentimentos em ferramentas, relacionamentos em cobertura e conversas em oportunidades de coleta de informação. Não se abandona a esse comportamento apenas atravessando uma porta. Ela pode desaparecer dos registros, mas continuará carregando aquilo que precisou se tornar. Essa consequência não é explorada profundamente porque o filme termina no momento da fuga. Ainda assim, ela fica rondando o desfecho. Como alguém reaprende a viver quando passou tanto tempo interpretando papéis? Como constrói intimidade depois de usar o afeto como parte de operações? Como acredita numa promessa quando todas as promessas importantes foram armadilhas? O longa deixa essas perguntas abertas, talvez porque qualquer resposta feliz demais soaria falsa. O legado de Ana. O perigo tem nome não está em ter reinventado a agente secreta feminina. Outras produções fizeram isso antes, algumas com mais profundidade, originalidade ou impacto. O filme também não ocupa o mesmo espaço histórico de Nikita, que continua sendo uma referência muito mais importante na carreira de Luc Besson. Ana chega como uma variação tardia de ideias que o diretor já havia explorado.
Só que uma variação não precisa ser revolucionária para funcionar. Há prazer em assistir a um cineasta retornar a temas conhecidos quando ainda consegue criar ritmo, imagens marcantes e personagens que mantêm nossa atenção. A luta no restaurante permanece como a grande vitrine física. As conversas com Olga oferecem os melhores momentos de tensão. Os saltos temporais, mesmo usados em excesso, dão personalidade à narrativa. E Sacha Luz consegue sustentar uma protagonista que precisa ser observada e, ao mesmo tempo, continuar impossível de decifrar por completo. O filme melhora bastante quando aceitamos aquilo que ele pretende ser. Não é um drama político profundo. Não é uma reconstrução fiel da Guerra Fria. Não é um tratado realista sobre serviços de inteligência. É um thriller estilizado sobre uma mulher que aprende a manipular as mesmas ferramentas usadas para controlá-la. Dentro dessa proposta, existem falhas evidentes. Alguns personagens mereciam mais desenvolvimento. Maldi, principalmente, poderia ter recebido um espaço maior. Ela representa a possibilidade de uma vida comum, mas o roteiro não investe tempo suficiente para que a relação tenha todo o impacto emocional que deveria. Alex e Lenny também funcionam mais como forças em disputa do que como pessoas plenamente construídas, e as constantes voltas no tempo acabam diminuindo o efeito das próprias surpresas. Ainda assim, o filme possui uma energia difícil de negar. Luc Besson sabe montar uma sequência de ação, sabe criar figuras de autoridade capazes de ameaçar sem levantar a voz, sabe explorar o contraste entre beleza e brutalidade. Quando essas características se encontram, Ana entrega exatamente aquilo que muitos espectadores procuram: ação elegante, espionagem acessível e uma protagonista que deixa todo mundo alguns passos atrás. Mas a imagem mais importante não é a de Ana lutando, é a de Ana desaparecendo. Durante quase toda a história, as pessoas acreditam que poder significa saber onde ela está, o que está fazendo e qual papel desempenha. No final, ninguém sabe. Ela não conquista um cargo maior, não assume o comando de uma agência, não substitui Vassiliev e começa a dar ordens. Simplesmente sai do tabuleiro. E talvez essa seja a única vitória possível num jogo em que todos os participantes querem transformar pessoas em peças. Ana não vence tornando-se a jogadora mais poderosa. Vence recusando-se a continuar jogando. Quando a gente olha para o filme dessa maneira, até seu título ganha outro sentido. O perigo não está apenas na habilidade de Ana com armas ou no número de homens que consegue derrotar. O perigo está no fato de ela aprender. Cada pessoa que tenta controlá-la ensina alguma coisa. Pete ensina que dependência pode ser usada como prisão. Alex ensina como identificar vulnerabilidades. Olga ensina disciplina e observação. Lenny mostra como negociar entre interesses rivais. Vassiliev prova que a autoridade nunca entrega voluntariamente aquilo que considera propriedade. Ana recolhe cada lição. Depois usa todas contra quem a ensinou. Pode não ser uma obra-prima. Pode lembrar outros filmes demais. Pode exagerar suas reviravoltas e tratar a espionagem como uma grande fantasia estilizada. Mesmo assim, existe algo satisfatório em acompanhar uma personagem que passa a história inteira ouvindo quais são suas opções e termina criando uma alternativa que ninguém ofereceu. Ela queria liberdade, não recebeu. Então fabricou a própria.